Julho 14, 1 Crônicas 16, verso 37 a 18, verso 17. Davi providenciou que Asaf e seus parentes levitas servissem continuamente diante da Arca da Aliança do Senhor e cumprissem seus deveres de cada dia. Faziam parte desse grupo Obed-edom, filho de Jedutum, Osá e 68 levitas que eram guardas das portas. Enquanto isso, Davi deixou o sacerdote Zadok e seus parentes no tabernáculo do Senhor, no lugar de adoração em Gibeon, onde continuaram a servir diante do Senhor. Todas as manhãs e todas as tardes ofereciam holocaustos ao Senhor no altar separado para essa finalidade, em obediência a tudo que estava escrito na lei do Senhor, conforme ele tinha ordenado a Israel. Davi também designou Emã, Jedutum e outros escolhidos por nome para darem graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. Acompanhavam os cânticos de louvor a Deus com trombetas, símbolos e outros instrumentos. Os filhos de Jedutum foram nomeados guardas das portas. Então, todos voltaram para casa, e Davi também voltou para abençoar sua família. Quando Davi já havia se estabelecido em seu palácio, mandou chamar o profeta Natã. Disse: "Veja, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a Arca da Aliança do Senhor está lá fora, numa simples tenda." Natã respondeu a Davi: "Faça o que tem em mente, pois Deus está com o rei." Naquela mesma noite, porém, Deus disse a Natã: "Vá e diga a meu servo Davi que assim diz o Senhor: não será você que construirá uma casa para eu habitar. Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro, numa tenda, num tabernáculo. E, no entanto, onde quer que tenha ido com os israelitas, nunca me queixei aos líderes de Israel, aos pastores de meu povo. Nunca lhes perguntei: por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro? Agora, vá e diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas e o escolhi para ser o líder de meu povo Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante de seus olhos. Agora, tornarei seu nome tão conhecido quanto o dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para meu povo Israel e os plantarei num lugar seguro onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão como fizeram no passado, desde o tempo em que nomeei juízes para governar meu povo Israel. Também derrotarei todos os seus inimigos. Além disso, eu declaro que o Senhor fará uma casa para você, uma dinastia real. Pois, quando você morrer e se reunir a seus antepassados, escolherei um de seus filhos de sua própria descendência e estabelecerei seu reino. Ele é que construirá uma casa para mim, estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Jamais retirarei dele meu favor, como o retirei daquele que governou antes de você. Eu os confirmarei para sempre como rei sobre minha casa e sobre meu reino, e seu trono será estabelecido para sempre." Natã voltou até Davi e contou ao rei tudo que o Senhor lhe tinha revelado. Então o rei Davi entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor e orou: "Quem sou eu, ó Deus, e o que é minha família para que me trouxestes até aqui? E agora, ó Deus, como se isso não bastasse, dizes que dará a teu servo uma dinastia duradoura. Como alguém pode ser tão privilegiado, ó Senhor Deus? Que mais posso dizer sobre o modo como me honraste? Tu sabes como teu servo é de fato.
por causa de teu servo, ó Senhor, e, de acordo com a tua vontade, fizeste todas essas grandes coisas e as tornastes conhecidas. Ó Senhor, não há ninguém igual a ti. Jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Que outra nação na terra é como teu povo Israel? Que outra nação, ó Deus, resgataste da escravidão para ser teu povo? Engrandeceste teu nome ao livrar teu povo do Egito. Realizaste milagres impressionantes e removeste as nações do caminho de teu povo. Escolheste Israel para ser teu próprio povo para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste seu Deus. E agora, ó Senhor, sou teu servo. Faze o que prometeste a meu respeito e dê minha família. Confirma-o como uma promessa que durará para sempre. Que o teu nome seja estabelecido e honrado para sempre, a fim de que todos digam: o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel. E que a dinastia de teu servo Davi permaneça diante de ti para sempre. Ó Deus meu, tive a coragem de fazer-te esta oração, porque revelaste a teu servo que farás uma coisa para mim, uma dinastia real. Pois tu és Deus, ó Senhor, e prometeste essas coisas boas a teu servo. E agora, que seja do teu agrado abençoar a casa de teu servo, para que ela permaneça para sempre diante de ti. Pois, quando concedes uma bênção ao Senhor, é uma bênção para sempre. Depois disso, Davi derrotou e sujeitou os filisteus, conquistando Gate e seus povoados. Também conquistou a terra de Moabe, e os moabitas, que foram poupados, se tornaram súditos de Davi e lhe pagaram tributo. Davi também destruiu o exército de Hadadezer, rei de Zobá, derrotando-o em Amate, quando Hadadezer tentou fortalecer seu controle ao longo do rio Eufrates. Davi tomou 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados da infantaria. Levou cavalos suficientes para 100 carros de guerra e alijou o restante. Quando os sírios de Damasco chegaram para ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Então colocou destacamentos de seu exército em Damasco, a capital dos sírios. Assim, Davi sujeitou os sírios, e eles lhe pagaram tributo. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi levou para Jerusalém os escudos de ouro dos oficiais de Hadadezer, bem como grande quantidade de bronze de Tebá e de Com, cidades que pertenciam a Hadadezer. Mais tarde, Salomão derreteu o bronze e o usou para fazer o grande tanque de bronze chamado Mar, as colunas e os diversos utensílios de bronze do templo. Quando Toi, rei de Amate, soube que Davi tinha destruído todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, enviou seu filho Jorão para parabenizar Davi por sua campanha bem-sucedida. Hadadezer e Toi eram inimigos e sempre estavam em guerra. Jorão presenteou Davi com objetos de prata, ouro e bronze. O rei Davi dedicou todos esses presentes ao Senhor, junto com a prata e o ouro que ele havia tomado de outras nações, de Edom, Moabe, Amon, da Filistia e de Amaleque. Abisai, filho de Zeruia, destruiu 18.000 edomitas no Vale do Sal. Colocou destacamentos do exército em Edom, e assim todos os edomitas se tornaram súditos de Davi. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi reinou sobre todo o Israel e fazia o que era justo e correto para seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante de seu exército. Josafá, filho de Ailude, era o historiador do reino. Zadok, filho de Aitobe, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o secretário da corte.
Benaia, filho de Joiada, era comandante da guarda pessoal do rei, e os filhos de Davi eram seus assistentes diretos. Romanos 2, versos 1 a 24. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você, que julga os outros, pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe quanto Ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações de bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas, por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com os seus atos. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios, pois Deus não age com favoritismo. Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos, e todos os que pecarem, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados, pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é o que nos torna justos aos olhos dele. Até mesmo os gentios, que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela, instintivamente mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Você, que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com Ele. Conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, porque foi instruído em sua lei. Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade. Pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba. Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera. Condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos. Você, que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. Não é de se admirar que as Escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Salmos 10, versos 16 a 18. O Senhor é Rei para todo sempre. As nações desaparecerão de sua terra. Tu, Senhor, conheces o desejo dos humildes. Ouvirás seu clamor e os confortarás. Farás justiça ao órfão e ao oprimido, para que nenhum simples mortal volte a lhes causar terror. Provérbios 19, versos 8 e 9. Quem adquire bom senso ama a si mesmo,
Quem dá valor a um entendimento prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo. O mentiroso será destruído.